Para entender o que diz o versículo 3 do capítulo 13 de João, que Jesus havia saído de Deus e ia para Deus, veja o que Paulo escreveu aos Filipenses. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Outra tradução diz: não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. O que significa? Jesus foi e é e sempre será Deus em todos os aspectos da sua pessoa. Este é o significado de ser igual, mas é preciso distinguir entre a pessoa e a posição que ocupa. Para nos salvar, Jesus não considerou que a posição que ocupava na glória era algo que não poderia abrir mão. Assim, ele deixou a posição que ocupava, sem deixar de ser quem sempre foi, o verdadeiro Deus, como diz João em sua epístola 1 João 5,20. Ao chegar em casa, um policial tira seu uniforme despindo-se de sua posição oficial, sem perder sua natureza humana. Ao vir ao mundo na condição de homem, Jesus despiu-se de sua posição excelsa para assumir a posição de um servo, porém sem perder sua natureza divina. Se você lê o clássico O Príncipe e o Mendigo, irá entender que o príncipe em momento algum deixou de ser quem ele era. Ele apenas desceu momentaneamente de sua posição real, ao trocar de roupa com o mendigo. Ao assumir a posição de um mendigo, ele precisou se submeter às autoridades que antes estavam sob seu comando. É por isso que vemos Jesus dizer, no capítulo 14 do Evangelho de João: o Pai é maior do que eu. Mas no capítulo 10, eu e o Pai somos um. Ao assumir o papel de homem, Jesus, o Filho Eterno, ficou durante 30 e poucos anos numa posição hierárquica inferior ao Pai, mas sem deixar de ser Deus. Era só assumindo a condição humana que ele podia descer à morte no lugar do pecador. Por isso, a passagem em Filipenses continua dizendo que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Repare que aquele que saiu de Deus desceu 7 passos. Primeiro, não se apegou à sua posição. Segundo, esvaziou-se. Terceiro, tomou a forma de servo. Quarto, fez-se semelhante aos homens. Quinto, humilhou-se. Sexto, foi obediente até a morte. E sétimo, morte de cruz. Então, ao voltar à sua posição original na glória, agora como Deus e homem, nós o vemos subir 7 passos. Primeiro, Deus o exaltou soberanamente. Segundo, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão. Terceiro, no céu. Quarto, na terra. E quinto, debaixo da terra. E sexto, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E sétimo, para a glória de Deus Pai. Nos próximos capítulos, vamos falar um pouco de água.